Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, fascina e às vezes dá um nó na cabeça, né? Aquela variedade de nomes e títulos para Deus que a gente encontra lá no Antigo Testamento. Isso mesmo. Nomes como Javé, Elohim, Adonai, El Shaddai. Exato. A pergunta é: por que tantos nomes diferentes? O que isso quer dizer? Hum, E para nos ajudar a desembrulhar isso, a gente está olhando para alguns estudos, né? Inclusive, os trabalhos do Tim Mack são muito bons para clarear esse contexto histórico da Bíblia. sim, ele ajuda bastante a situar as coisas. Então, nosso objetivo aqui é entender melhor essa diversidade, o que ela ensina sobre como Deus foi se revelando e como o pessoal daquela época entendia quem ele era. Vamos lá? Vamos. E assim, para começar, acho que o ponto crucial mesmo é a gente se transportar, sabe? Lá para o mundo do Antigo Oriente Próximo. O contexto cultural, né? Exatamente. Deus, para se comunicar, ele usou a linguagem e os conceitos que faziam sentido para aquelas pessoas naquele tempo específico. Tipo os cananeus, por exemplo. Ah, entendi. Ele entra na realidade deles para ser compreendido. Isso. E pegar essa chave é fundamental, sabe? Para a gente não acabar distorcendo a mensagem quando tenta aplicar para os nossos dias. Faz todo sentido. Deus encontrando as pessoas onde elas estavam. Então, falando nisso, como que El e Elohim entram nessa história? Bom, Pelo que eu andei vendo, El era meio que um termo genérico para Deus naquela região toda, né? Não era um nome próprio, exclusivo. Certo? corretíssimo. El era um título semítico muito comum. Qualquer divindade podia ser chamada de El. Ok. Já Elohim, embora venha de El, é a forma que o Antigo Testamento usa na esmagadora maioria das vezes, mais de 2000 vezes, para falar especificamente do Deus de Israel. Nossa, bastante. É. É como se eles pegassem esse termo conhecido, Deus, e o direcionassem ou aplicassem de forma única àquele que se revelou a eles. Entendi. Deram um foco específico. Exato. E aí tem umas variações importantes que ajudam a gente a entender mais ainda. Por exemplo, El Elyon, Ah, o Deus Altíssimo. esse mesmo. Aparece lá em Gênesis na história do Melquisedeque. Mostra a soberania dele. Certo. E tem também El Shaddai. Esse é bem conhecido, né? Geralmente traduzido como Deus Todo-Poderoso. Sim, aparece em Gênesis também, com Abraão. Isso, em Gênesis 17, provavelmente ligado à ideia de poder, talvez Deus da montanha, algo que impõe respeito e força. Cada título vai destacando uma faceta do caráter de Deus. Que rico isso, né? Cada nome uma pincelada diferente. E o mais fascinante, para mim pelo menos, é que os israelitas não tiraram esses títulos do nada, não inventaram. Como assim? Eles pegaram termos como o próprio El, que os povos vizinhos usavam para suas divindades, Baal, Chemosh, Azerá, enfim, Aham. e aplicaram esses mesmos títulos exclusivamente ao Deus verdadeiro, aquele que tinha se revelado a Abraão, a Moisés. Eles, redirecionaram a linguagem cultural que já existia. Nossa, isso é muito interessante. É uma apropriação consciente, então. Pegaram o vocabulário da época e disseram, não, isso aqui se aplica a este Deus único. Perfeitamente. E falando em Moisés, é aí que a coisa fica ainda mais pessoal, né? Com o nome Yahweh, ou YHWH. Sim, esse é o nome que todo mundo associa mais diretamente ao Deus de Israel. Qual a diferença dele para os outros? Total. Yahweh surge ali em Êxodo 3, na famosa cena da sarça ardente. É apresentado como nome pessoal mesmo, o nome da aliança de Deus com Israel. É exclusivo. E o significado? Eu já ouvi algumas coisas. Existe um certo debate, mas o significado mais provável é algo na linha de ele é, ou, talvez melhor ainda, ele será. Ele será. Sim, apontando para a natureza dele que é autoexistente, eterna, aquele que simplesmente é, e que age, que cumpre o que promete. É o nome que revela o Deus que se relaciona, que faz aliança. Uau! Bem profundo. Muito. E é importante notar também que os próprios textos bíblicos, como lá em Gênesis mesmo, fazem questão de conectar esse Yahweh com o mesmo Deus que Abraão conheceu como El, ou El Shaddai. Ah, então não são deuses diferentes. De jeito nenhum. É uma revelação que vai se aprofundando com o tempo.
Mostra a fidelidade de Deus, a constância dele em se fazer conhecido, entende? Primeiro se revela com títulos mais gerais, depois revela seu nome pessoal. Entendi. É uma progressão. Esclareia muita coisa. Mas aí vem outra dúvida. E Jeová? De onde saiu esse nome que a gente ouve tanto também? Ah, Jeová. Essa é outra história, e bem mais tarde. Conta aí. Bom, lá pelo século II ou III a.C., surgiu um costume entre os judeus por um respeito imenso, uma reverência profunda. Pelo nome sagrado, Yahweh. Exato. Eles passaram a não pronunciar mais o YHWH. Quando iam ler as escrituras em voz alta na sinagoga, por exemplo, onde estava escrito YHWH, eles diziam Adonai. Adonai, que significa Senhor, né? Isso, Senhor ou meu Senhor. Era uma substituição na fala, por respeito. Ok, até aí tudo bem, mas como virou Jeová? Aí que tá. Séculos depois, já na era cristã, entre o século VI e VII depois de Cristo, um grupo de escribas judeus chamados massoretas. Os massoretas, já ouvi falar. Eles que colocaram as vogais no hebraico, né? Exatamente. O hebraico antigo era só consoante. Eles criaram um sistema de pontinhos e tracinhos, as vogais, para garantir que a pronúncia não se perdesse. Certo. E o que eles fizeram com o tetragrama sagrado, o YHWH, para lembrar o leitor que ele não deveria pronunciar Yahweh, mas sim Adonai. Sim. Eles pegaram as vogais da palavra Adonai, que são A, O, A, e inseriram entre as consoantes YHWH. Peraí, então ficou YAHOWH. Basicamente isso. A forma escrita ficou algo como Yehoah. Mas atenção, não era para ser lido assim. Ah, entendi. Era tipo um código, um lembrete visual para o leitor. Opa, aqui não leio o que está escrito, leia Adonai. Exatamente. Era uma convenção de escrita para preservar a prática da leitura. O problema foi que, muito tempo depois, lá pela Idade Média, Renascença, Sim. cristãos europeus que estavam começando a estudar o hebraico com esses textos massoréticos, eles não pegaram essa convenção. Eles olharam para Yehoah e acharam que essa era a pronúncia original do nome. Não acredito. Pois é, e aí adaptando para o latim e depois para as línguas europeias, essa forma Yehová acabou virando Jeová. Foi, na verdade, um grande mal-entendido histórico. Gente, que coisa. Então, Jeová é uma forma híbrida que nunca foi realmente usada como pronúncia na antiguidade. Exato. Surgiu dessa combinação das consoantes de Yahweh com as vogais de Adonai. Que história. Isso muda bastante a perspectiva. Falando em perspectiva, pessoal que está acompanhando a gente, essa conversa sobre os nomes de Deus mexe com vocês? Deixe um comentário aqui embaixo contando o que vocês pensam, se já sabiam dessa história do Jeová. E aproveita, claro, se estiver gostando desse nosso mergulho, já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas conversas. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Isso aí, participem. Bom, voltando aqui. Essa riqueza toda de nomes, essa revelação progressiva no Antigo Testamento, como que isso tudo desemboca lá no Novo Testamento, com Jesus? É o mesmo Deus? Assim, a menor sombra de dúvida. Para os autores do Novo Testamento, que escreveram em grego, não hebraico... Certo, aí já muda a língua de novo. Sim, eles usavam principalmente duas palavras. Theos, que é o grego para Deus... Equivalente a Elohim, talvez? Isso, num sentido mais geral. E usavam muito Kyrios, que significa Senhor. Senhor, como Adonai. Exatamente. E o interessante é que eles frequentemente aplicavam Kyrios a Jesus e usavam esse termo citando passagens do Antigo Testamento que originalmente se referiam a Yahvé. Opa! Então eles estavam fazendo uma conexão direta entre Jesus e Yahvé? Com certeza absoluta. A convicção fundamental dos apóstolos e dos primeiros cristãos era que Jesus Cristo era a encarnação física do próprio Yahweh, o Deus de Israel. Uau! Não só um profeta, um mestre, mas o próprio Deus ali. Exato. Ele não era apenas alguém enviado por Deus. Ele era Deus se revelando de forma humana. Como o apóstolo Paulo diz, a imagem visível do Deus invisível. Entendi. Então, se a gente junta as peças... A vinda de Jesus é vista como o clímax,
o ponto mais alto dessa autorrevelação de Deus que começou lá atrás com Abraão, passou por Moisés, pelos profetas. E culminou em Jesus. Exatamente. Em Jesus, eles viam a expressão mais plena e perfeita do caráter de Yahweh. Então, para conhecer Deus de verdade, segundo o Novo Testamento, o caminho é olhar para Jesus. Ver o amor dele, a misericórdia, a justiça, tudo isso revela quem é Yahweh. Perfeitamente colocado. Conhecer a Deus, em última análise, passa por conhecer Jesus. Ele é a chave hermenêutica, digamos assim, para entender toda a revelação anterior. Que fantástico! Então, fazendo um resumo rápido do nosso papo. A gente viu que essa variedade de nomes no Antigo Testamento não é sinal de confusão, né? Não mesmo. Pelo contrário, mostra Deus se revelando aos poucos, progressivamente, usando a linguagem e a cultura da época para se fazer entender. Começa com títulos como El, Elohim, El Shaddai. Todos apontando para o Deus único, que então revela seu nome pessoal, Yahweh. E essa revelação toda encontra seu ponto máximo, sua expressão mais completa, na pessoa de Jesus Cristo. Exato. Então, o que isso significa para a gente? Significa que temos uma revelação de Deus que é incrivelmente rica, contextualizada e, no fim, profundamente pessoal através de Jesus. Concordo plenamente. É uma história linda de como Deus busca se relacionar conosco. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão, né? Algo para a gente pensar depois. Manda aí! Se Deus usou nomes, títulos, linguagem que faziam sentido culturalmente para as pessoas lá no passado, para se fazer conhecido, será que entender essa dinâmica, essa forma de Deus agir, pode enriquecer o jeito como a gente percebe e se relaciona com Ele hoje? Dentro da nossa cultura, da nossa linguagem? Nossa, boa pergunta! Como essa revelação continua relevante e pessoal para nós aqui e agora? Fica aí a questão. Como essa história de nomes e revelação continua falando conosco hoje. Com certeza, um ótimo ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom revisitar esses temas. E obrigado a todos que acompanharam a gente. Até a próxima!